Eu costumo falar que é muito mais fácil para nós, dentistas, tá? Fazer um caso com uma reabilitação extensa, um caso de lente de 10, 12, tá? Até 14 elementos, do que fazer um caso como esse, de apenas 2 elementos, tá? Paciente do sexo feminino, jovem, a queixa principal dela, dá para notar que é o escurecimento dos dois centrais, tá? Esse escurecimento se deve a um trauma que a paciente sofreu quando criança, ela caiu, tá? E fez um tratamento inadequado de canal. Não cabe a nós, claro, ficar julgando o tratamento e sim, né, resolver o problema do paciente, tá? Então, casos como esse aqui de 2 dentes são tratados canais escurecidos, não adianta simplesmente a gente fazer um clareamento, tá? O dente que é tratado canal, ele sofre um leve clareamento, mas assim, muito pouco, tá? Em comparação aos demais dentes, e isso não resolve o problema. E a recidiva, que é a volta da cor normal dos dentes em dentes tratados endodonticamente, é muito grande, tá? Então a paciente, um caso curioso, porque ela trabalha para um cirurgião plástico renomado aqui dentro de Goiânia, né, trata com o público diretamente, e ela havia me falado: doutor, olha, nessa época de pandemia, isso aí até facilitou que a gente usava máscara e tal, mas é uma coisa que me incomoda muito, eu lido com o público diariamente, eu tenho muita vergonha, às vezes eu coloco até a mão na frente para falar, porque salta aos olhos, né, na hora que eu falo, eu percebo que as pessoas já olham diretamente, mesmo assim tentando disfarçar, olham diretamente para os meus dentes, e isso me incomoda muito, tá? Então ela veio através de indicação de outro paciente, e tinha indicação até de outros colegas de fazer 10 elementos, né? E como a paciente ela tem uma limitação financeira que ela existe, tá? Isso aí não adianta a gente falar, porque isso daí existe. Eu falei para ela, olha, o caso do seu dente tem a conformação correta, a anatomia do seu dente é boa, o único problema que tem aí, ao meu ver, é a cor desses 2 centrais. Então eu jamais indicaria fazer lente em mais dentes. Acredito que a gente fazendo só nesses 2 centrais aqui resolve o seu problema. E a paciente abraçou o nosso projeto, né? Então a gente decidiu fazer um clareamento, já que vai colocar a porcelana nesses 2 dentes, as 2 lentes, tá? Nesses 2 incisivos centrais aqui, a gente optou por fazer o clareamento dos demais dentes, porque o dente ele vai clarear e a gente vai conseguir colocar uma porcelana mais clara, seguindo a coloração dos dentes, tá? Porque uma vez a porcelana colocada, o paciente coloca, a gente segue sem fazer clareamento, a gente segue a cor dos dentes naturais do paciente. No futuro ele resolve fazer clareamento, o dente vai clarear e a porcelana não vai clarear, ou seja, a porcelana vai ficar mais escura que os demais dentes. Então por isso que a gente optou por fazer dessa maneira, clareamento nos outros dentes, e após o clareamento, estabilização da cor, a gente decidiu fazer essas 2 lentes nesses 2 centrais, tá? Nessa próxima imagem aqui, a gente já vem para os dentes clareados, tá? E aí a gente já parte para a fase do preparo. Aqui já é o caso finalizado, isso que foi no dia da cimentação mesmo, tá? Além da cor, claro, uma cor mais clara, a gente optou também por aumentar um pouquinho os incisivos centrais dela. Eu vou voltar um pouco a imagem aqui para vocês verem, porque o incisivo central dela não sobressai no sorriso, e sorriso feminino, o incisivo central, ele é o protagonista do sorriso, ele tem dominância, tá? Sorriso masculino nem tanto, mas no feminino ele tem que ter dominância, então ele é o maior dente da arcada dentária de todos, tem que ser o incisivo central, tá? Então a gente optou por aumentar um pouquinho o tamanho desses incisivos centrais. Então vocês notem o equilíbrio entre as cores dos dentes da paciente e as porcelanas, tá? E com apenas 2 lentes de contato, 2 peças de porcelana, nós conseguimos resolver o problema do paciente. Ela ficou amplamente feliz, né? Isso daí ajudou na autoestima dela, melhorou a qualidade do trabalho dela, eu tenho certeza disso, né? Que a pessoa, dessa maneira, ela consegue receber melhor os pacientes que ela lida ali no dia a dia, sempre sorrindo, né? Não com vergonha, falando assim, com confiança. Eu tenho certeza que a vida dessa paciente foi transformada, beleza?